Só passando aqui rapidinho para agradecer a Esther Santos e a Alessandra Inácio por ter virado membros do canal. Se você quiser aparecer aqui no canal com um salve especial, é só virar membro. Obrigado pelo apoio, gente, e bora pro vídeo. Imagina você ser a menina mais invisível do grupo, fazer tudo que mandam, engolir cada humilhação sem reclamar e de repente cruzar com o ator mais bonito do país no pior momento possível. É exatamente isso que acontece com Yuni, e essa história vai de cafezinho derramado na calçada até um dos romances mais intensos e confusos que você vai ver hoje. Fica até o final porque esse drama não poupa ninguém, e se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. A história começa dentro de um grupo de idols. Por fora, tudo parece aquele mundo colorido de fãs e glitter. Por dentro, é uma guerra silenciosa que a Yuni perde todo dia. As meninas do grupo fazem questão de tratar ela como a empregada particular da turma, mandam ela buscar café, fazer recado, resolver problema, e ela vai sem reclamar porque ainda não aprendeu a dizer não. Naquele dia específico, saiu buscar os cafés de sempre, andando pela rua com aquele peso no peito de quem aguenta coisa demais. No meio do caminho, ela esbarra numa cena. Um homem discutindo com uma garota completamente fora de si, que praticamente implorava um beijo na boca para ele. O homem recusa, tenta se afastar, e no movimento de empurrar a garota, acerta em cheio na Yuni. Os cafés todos vão pro chão. A Yuni olha pro estrago e já começa a calcular o tamanho da encrenca que vai enfrentar quando voltar de mão vazia. O homem vai pagar tudo, isso ele deixa bem claro antes mesmo de ela abrir a boca. Yuni estava prestes a declinar quando ele tira os óculos, e aí o mundo paralisa. É o Chang-ji, o ator. O rosto que ela conhece de pôster, de drama, de captura de tela, salva no celular. Ele sorri com aquela facilidade de quem sabe exatamente o efeito que causa, e a Yuni praticamente se desintegra na calçada. Não demora muito para ela descobrir que Chang-ji não é só bonito. Ele é o tipo de homem que transforma qualquer mulher em fã com um único olhar, e tem consciência disso do mesmo jeito que tem consciência de respirar. Mas naquele momento, ele estava genuinamente curioso com a reação dela, diferente de tudo que está acostumado a receber. Na sequência, Chang-ji usa a influência dele para liberar a Yuni do compromisso daquele dia e a leva para gravar uma cena com ele. O trabalho dela no set é simples, interpretar uma estudante apaixonada pelo personagem dele. Yuni enfrenta a câmera com um nervosismo que deixa todo mundo na sala em silêncio, e quando olha nos olhos do Chang-ji e diz que o ama, dentro da ficção da cena, alguma coisa acontece ali que vai além do roteiro. Chang-ji sente isso. Ela vai embora antes que ele processe direito. A vida de Yuni fora do set é completamente diferente de tudo que rodeia o Chang-ji. Ela vai para casa ajudar a cuidar dos irmãos mais novos enquanto a mãe trata de saúde. É ela quem cozinha, organiza, segura tudo junto. E mesmo no meio de tudo isso, a experiência da gravação ficou presa na cabeça dela de um jeito que não saía mais. No dia seguinte, sem que ela esperasse, Chang-ji a recomendou pessoalmente para um trabalho. A proposta chega: participar do novo drama dele. Yuni mal consegue acreditar. Lili, a colega que já vivia observando cada passo dela com aquele olhar de quem quer ver dar errado, ficou verde de tanto ciúme. No primeiro dia de gravação, Yuni tropeça e cai bem na frente de Chang-ji. Não existe forma mais elegante de descrever. Ela simplesmente escorregou e o resultado foi constrangedor. Chang-ji vai até ela, anima ela com aquela leveza que ele tem quando não está tentando impressionar ninguém e propõe praticar a cena juntos ali mesmo. Fica pertinho, o clima esquenta, e Yuni recua antes que as coisas saiam do controle. Ele sorri para ela e fala que ela vai ser uma grande atriz um dia. Parece sincero, mas não é. Porque o que está passando pela cabeça do Chang-ji nesse momento tem mais de jogo do que de cuidado. Ele não acredita em amor, nunca acreditou. Para ele, as mulheres chegam, se encantam e vão embora, e ele toca a vida. O amigo Miyuto, que conhece ele melhor do que qualquer pessoa, olha para Yuni e fala que ela é diferente das outras. Chang-ji dá de ombros e faz uma aposta. Consegue fazer ela se apaixonar em 3 meses, antes do fim das gravações. Se não conseguir, paga 1 milhão pro amigo. Miyuto aceita, o jogo começa. Enquanto isso, Yuni está no meio de outra encrenca. Lili a acusa de ter roubado um colar de diamantes. A acusação é jogada no grupo de forma que deixa todo mundo olhando para ela com desconfiança. Yuni fica sozinha com aquele peso, sem saber direito como se defender. É aí que Chang-ji aparece. Ele chega devagar, senta do lado dela e, olhando nos olhos, diz que tem absoluta certeza de que ela nunca seria capaz de fazer isso com ninguém. Se ajoelha na frente dela para reforçar. A confiança que ele passa naquele gesto é o tipo de coisa que derruba qualquer defesa. Aproveita o momento para convidar ela para jantar, só os dois. Yuni recusa. Chang-ji não consegue acreditar, ninguém tinha dito não para ele dessa forma antes. Ele volta pro quarto com aquela mistura de irritação e curiosidade que vai crescendo toda vez que ela se esquiva. Naquela noite, no quarto, Miyuto menciona de passagem que a mãe do Chang-ji tentou entrar em contato. Chang-ji finge que não estava disponível. A cena é rápida, mas diz muito. Tem uma ferida velha e funda ali que explica boa parte de quem ele se tornou.
No set, um ator chamado Chang se aproxima de Yoon para praticar uma cena juntos. Chang-ji observa tudo de longe e sente um incômodo que ele ainda não sabe nomear direito. Ela se comporta com total naturalidade com todo mundo, exceto com ele, que é sempre a única pessoa com quem ela mantém distância. Isso incomoda mais do que deveria. No fim das gravações daquele dia, Chang-ji se oferece para levar ela para casa. No caminho, descobre que ela cozinha muito bem e consegue um convite para jantar. Chega animado achando que vai ter a casa dela para ele. Encontra dois irmãozinhos correndo pelo apartamento e a mãe dela no sofá. Os meninos não param de chamar atenção e Chang-ji acaba sendo convocado involuntariamente para fazer papel de babá pela primeira vez na vida. Durante o jantar, observa a mãe da Yoon cuidando das crianças com uma atenção e um carinho que ele nunca viveu. Aquilo acende alguma coisa que ele deixou apagado faz anos. Quando os dois sorriem ao mesmo tempo, sem perceber, o rosto do Chang-ji muda de um jeito que nem ele consegue controlar. No dia seguinte, as fofocas no trabalho já sugerem que pode estar rolando algo entre eles. Yoon nega rapidinho, garantindo que isso nunca vai acontecer. Chang, brincando, se oferece como candidato. Chang-ji ouve aquilo e antes de pensar diz que a Yoon é só dele. Territorismo puro. O tipo de coisa que ele não planejou falar e que saiu mais verdadeiro do que qualquer coisa que disse em muito tempo. Naquela mesma noite, Yoon está no corredor saindo do trabalho quando presencia algo que nunca deveria ter visto. A mãe do Chang-ji aparece e vai em cima dele, exigindo dinheiro e levantando a mão. Quando o golpe vem, Yoon entra na frente e leva no lugar dele. A mãe ri com desdém, joga na cara que ele não merece confiança, que é igual ao pai que a abandonou com um filho pequeno. Yoon, sem pensar muito, diz que Chang-ji é uma boa pessoa, e enquanto diz isso, mostra que gravou tudo no celular. Ameaça acionar as autoridades. A mulher vai embora sem graça. Depois que ficam sozinhos, Chang-ji a abraça, agradece do jeito que ele sabe e pede para ela não se afastar, que realmente precisa dela por perto. Aí ele conta, não de golpe, mas aos poucos, que a mãe ficou com ele depois que o pai foi embora e que em vez de enxergar o filho, passou a enxergar o motivo da vida dela ter desandado. Durante anos dormiu no frio no balcão, guardou cada humilhação como se fosse culpa dele existir. Quando virou ator e o dinheiro chegou, ela voltou, só para pegar a parte dela. Mesmo adulto, ainda sente o peso daquela figura. Ele olha para Yoon com uma intensidade diferente de tudo que ele mostrou antes, passa a mão no rosto dela devagar. É a primeira vez que alguém se colocou entre ele e essa dor. Yoon o abraça de volta e diz que também não vai deixar ninguém machucar ele. O Chang-ji, que faz apostas e sorri para a câmera, some por um segundo. Aparece só o menino que cresceu depressa demais. Mas Lily não para, pega o colar que ela mesma escondeu e enfia dentro da mochila da Yoon para confirmar a acusação. Yoon a flagra na hora. Lily confessa o ódio sem rodeio. Por mais que Yoon seja menos experiente em tudo, sempre termina sendo mais querida, e ainda entrou pro mundo da atuação antes dela. Vai avançar em cima de Yoon fisicamente, e Chang-ji aparece como muro. Parou tudo com o próprio corpo. Lily descobre que ele filmou tudo desde o momento em que ela mexeu na mochila até a agressão. Sai furiosa, prometendo para si mesma que vai acertar as contas. Chang-ji explica para Yoon depois que esse mundo é assim. Vai sempre ter gente com raiva do sucesso dos outros querendo derrubar quem está subindo. Mas enquanto fala isso, olha para ela de um jeito que hipnotiza. E quando fica sabendo que ela vai participar de um novo drama, o ciúme que aparece é tão desproporcional que até ele se surpreende. Pede para ela não dar o número para nenhum dos atores, não sair com eles depois do expediente, nada. É possessivo de um jeito que ainda não tem nome entre os dois. Por pura coincidência, é nesse novo projeto que a Yoon vai trabalhar com o Miyuto. Só que ela não sabia, e Miyuto também não sabia que era ela. Eles se conhecem do passado, da época do colégio. Alguma coisa aconteceu entre eles lá atrás, e quando ela o reconhece, vai embora sem uma palavra. Chang-ji descobre que o novo drama tem cenas romanticamente intensas. Fica imaginando a Yoon gravando isso com outro, e a imagem simplesmente não cabe dentro dele. Liga pro diretor exigindo que tirem essas cenas da Yoon. O diretor não cede. Durante as gravações, Chang precisa abraçar ela numa cena e Chang-ji perde o fio da meada. Leva ela para um canto reservado e não consegue segurar. Começa a beijar o pescoço, depois a boca, com uma intensidade de quem estava guardando aquilo faz tempo. Yoon se afasta. Ele para. Pressiona ela para dizer o que sente. Ela admite que também gosta dele. Chang-ji fecha os olhos por um segundo, como se precisasse de um momento só para processar aquilo. Depois apoia a cabeça no ombro dela, emocionado, admitindo que está segurando o que sente faz tempo. Mas por dentro carrega um medo que ainda não falou, que ela descubra que tudo começou como uma aposta. Pouco depois, Yoon esbarra com o Yen, que não tem o menor filtro. Ele solta, sem cerimônia, que sente dó de uma menina inocente parar com alguém do nível do Chang-ji. Yoon fica confusa. Yen percebe que meteu o pé, mas o estrago tá feito. Uma pulga atrás da orelha é o suficiente para mudar o clima.
Naquela noite, a Suzy aparece. A atriz famosa chegou do exterior mais cedo do que o esperado e vai direto no Chang-ji. Deixa claro com toda palavra que o sentiu falta. Chang-ji está surpreso com a chegada, mas dá pra ver que já tiveram alguma história. Yoon observa de longe e não gosta nada do que está vendo. No dia seguinte, Yoon descobre que vai interpretar o par romântico do Miyuto no drama. Não foi coincidência. Miyuto escolheu o papel especificamente por causa dela, tentando corrigir o que foi mal resolvido no passado. Ele ainda não sabe que a menina que Chang-ji ama é exatamente ela. Chang-ji fica na linha, mas exige que ela mande a localização sempre que estiver em algum lugar. Yoon promete que não vai gravar nenhuma cena de beijo com ninguém da série, e ele, em troca, entrega as chaves do apartamento dele, que entre quando quiser. É a forma que ele tem de dizer que ela pertence àquele espaço tanto quanto ele. Rouba mais um beijo antes de soltar ela. Enquanto ela vai embora, ele pensa em voz alta que não consegue mais imaginar ela longe. Só que ela está guardando algo. Não contou que o Miyuto foi o primeiro amor dela e que agora eles vão contracenar juntos. A primeira cena exige que ela dê um tapa nele. Quando faz isso, sai correndo para perguntar se doeu e pede desculpa várias vezes. Miyuto só ri. É gentil. Ele claramente ainda gosta dela. A Tizzy, que anda próxima de Chang-ji, deixa escapar sem querer que o Miyuto está trabalhando com a Yoon. Quando Chang-ji ouve isso, o ciúme explode por dentro. Vai no Miyuto. Perde o controle de um jeito feio, empurra ele contra a parede sem conseguir se conter. Yoon consegue fazer ele parar. Chang-ji exige saber por que ela mentiu, porque disse que o colega não era famoso. Ela tenta explicar que só não queria que ele se preocupasse, mas ele já não consegue pensar com clareza. Aperta ela contra a parede, diz que devia ter assumido ela desde o começo. Beija com raiva, tentando chegar em algum lugar nos sentimentos dela. Quando ela não reage, ele para, pede desculpa por não ter se controlado. O estrago já está feito. Yoon diz que precisam de um tempo para pensar nas coisas. Chang-ji entra em pânico e implora para ela não terminar nada. Ela vai mesmo assim. Depois disso, Lily aparece na porta com aquele sorriso de quem finalmente vai soltar a bomba que guardou. Conta sobre o histórico do Chang-ji com mulheres, como ele se aproxima, como conquista, como descarta quando enjoa. Leva Yoon até uma garota que viveu isso. A garota conta tudo com detalhes, mostra fotos que provam que foi dentro do apartamento dele. Yoon vê tudo e fica parada, sem processar. Lily observa com aquela satisfação torta de quem se alimenta do sofrimento alheio. Dias depois, Miyuto conta para Yoon a verdade sobre a aposta, que Chang-ji se aproximou dela por causa de uma bet com prazo e tudo. O coração da Yoon cai. Ela liga para ele e diz que já sabe quem ele realmente é. Que pode se esquecer dela. Quando desliga, não consegue mais se segurar. Chang-ji, do outro lado, desmorona do mesmo jeito, porque o que sente por ela já não tem nada a ver com aposta nenhuma. No dia seguinte, o diretor fala que Yoon precisa ensaiar mais as cenas com o Miyuto e eles marcam na casa dela. Chang-ji chega de carro e os vê entrando juntos. Fica imóvel por um momento com uma vontade enorme de ir até lá resolver isso do jeito errado. Contém, mas bate a mão na janela do carro até se machucar. Dentro da casa, Miyuto finalmente confessa que ainda gosta dela. Yoon agradece com honestidade, mas diz que o coração dela é do Chang-ji, que por mais que tente deixar ele para trás, não consegue. Que os momentos que viveram ficaram colados nela de um jeito que não vai embora. Deixa bem claro para Miyuto que não tem caminho para eles dois. Os rumores de que Yoon e Chang-ji estão juntos chegam até um jornalista e viram escândalo. Chang-ji a chama para uma conversa. Ele se desculpa pelo estrago que fez. Tenta explicar que o ódio que absorveu da mãe ao longo dos anos foi exatamente o que o fez tratar mal as mulheres durante tanto tempo. Que usava as pessoas como válvula de escape de uma raiva que não era delas, mas que com a Yoon é diferente. Que ela é o único lugar onde ele conseguiu querer ser melhor. Diz que as chaves do apartamento são dela, assim como o coração dele. Que a ama como se não existisse mais ninguém no mundo depois dela. Yoon escuta tudo isso e as memórias dos momentos bons entre eles voltam de uma vez. Ela vai até ele e abraça. Diz que também ama, que quer ficar com ele. Eles voltam. Só que a cabeça do Chang-ji não está bem. A mãe continua aparecendo, cada vez mais ousada, usando a Yoon como argumento para tirar dinheiro. Ela deixa no ar que pode usar a garota como ponto fraco para manipulá-lo sempre que quiser. Quando ouve aquilo, algo vira dentro do Chang-ji, mas internamente ele está fragmentado. Tem momentos em que a mente prega peças, quando pega um objeto na cozinha e a proximidade daquilo o assusta. Ele mesmo se corta sem perceber enquanto estava disperso pensando nas cobranças da mãe. Yoon entra na cozinha, vê a mão machucada e trata com aquela doçura que ela tem, fazendo piada boba só para tirar ele do peso. Chang-ji olha para ela e pensa que essa é a coisa mais preciosa que já teve na vida. Mas o medo de que um dia ele vire o que a mãe sempre disse que ele seria, de machucar ela sem querer, não sai da cabeça. Num dia que ela menos espera, ele diz que quer terminar, que já cansou, que quer conhecer gente nova. Yoon ouve aquilo como uma faca, vai embora arrasada. Miyuto encontra Chang-ji no dia seguinte entregando dinheiro para a mãe num estado deplorável. Leva ele e a Suzy para um bar. Ali Chang-ji confessa que afastou a Yoon para não arrastar ela para a miséria da vida dele.
que ele é raiva e vazio e que ela merece coisa melhor. Miyuto bate de frente. Você tem sentimentos sim, você ama ela e todo mundo que está do lado consegue ver isso menos você. Miyuto então vai atrás de Yuni e conta a verdade, que Chanji a ama de verdade, mas que tem tanto medo de machucá-la que preferiu empurrar ela para longe. Yuni não hesita. Vai direto pro apartamento do Chanji e diz que não importa como é a vida dele, os problemas que carrega, o que ainda precisa resolver, que quer ficar mesmo assim. Abraça ele com força. Ele se faz de duro e abre a porta para ela sair. Fecha. No dia seguinte, quando a mãe aparece de novo exigindo mais, Chanji finalmente não cede. Ela ameaça usar a Yuni para sempre como alavanca. Ele a olha e diz que se ela se aproximar da Yuni, não vai ter limite para o que ele é capaz de fazer. A ameaça não é vazia e a mãe sente isso. Chanji vai atrás da Yuni, dessa vez para fazer direito. Pede desculpa de verdade, diz que ela é a peça que estava faltando e se entrega completamente num beijo que sela tudo que ficou em aberto entre os dois. O tempo passa. Yuni cresce como atriz, toma gosto pelo ofício de verdade, faz testes para novos projetos e vai encontrando o próprio caminho no meio desse mundo que quase a engoliu antes mesmo de ela começar. Chanji a acompanha. Os dois chegam juntos ao casamento, cercados de pessoas que torcem por eles, e a sensação é de que algo que esteve quebrado por muito tempo finalmente se encaixou. Essa história deixa uma mensagem bem direta. A infância pode transformar uma pessoa em alguém cheio de cicatrizes e defesas, mas isso não precisa ser a última palavra. Tem sempre uma escolha sobre quem a gente quer ser, mesmo quando o passado faz força para manter a gente preso nele. E quando aparece alguém que enxerga além das paredes que você construiu, que aguenta as suas arestas e fica mesmo assim, vale proteger isso com tudo. Se esse drama te pegou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que mais te tocou nessa história. Até o próximo.